trabalho da tarde de hoje, como já foi comentado, hoje é um dia especial, Dia das Crianças, futuro do nosso país. E elas foram bem tratadas, bem criadas, o futuro é promissor, na verdade. Então, o assunto hoje não poderia deixar de ser sobre a família, porque falar das crianças sem falarmos da família é meio complicado, é difícil. Então nós vamos falar hoje sobre a família. E eu vou colocar uma música, e ela vai falar bastante do tema da palestra. Prestem bem atenção na música, ela é muito bonita. E vocês vão se surpreender por quem está cantando essa música linda. Que a mulher esteja no céu de ternura, com cheiro e calor.
Queridos amigos, o assunto de hoje, orientação aos pais. Será que os pais precisam de orientação para levar bem a sua missão, o trabalho com a família? Será que precisa? Será que é fácil começar uma família? Como a música estava falando, na família começar, né, e saber para onde vai. Muitos começam com um projeto de chegar a um futuro brilhante, sabendo, imaginando saber para onde vai, mas muitas vezes se perdem no caminho. Quantos casais que começam, às vezes arrumam um filho, 2 filhos, e depois se perdem na sua jornada, na sua missão. Nós vamos ver hoje a importância que tem essa missão. Às vezes a pessoa não se dá conta do valor que Deus dá a tudo isso. O quanto essa missão é divina. Como ela foi preparada há tanto tempo, desde o início dos tempos. Deus está procurando organizar as famílias. Esse assunto foi tirado de um livro, Veredas Espirituais, por um espírito amigo, um anjo guardião, que escreveu muitas mensagens sobre muitos assuntos. E os assuntos e as mensagens que ele traz, todos os assuntos são excepcionais, nos esclarecem tanto. E essa sobre a orientação aos pais não é diferente. Ela nos dá algumas dicas para que nós saibamos lidar um pouco melhor com os nossos filhos. Às vezes, muitas famílias se desesperam diante dos problemas que enfrentam com os filhos. Eu sei que não é fácil. Eu não tive filho legítimo. Só criei um, adotado, que já está há 30 e poucos anos, e agora estou criando um neto. Quer dizer, não tive um filho legítimo, mas estou criando um neto, quer dizer, estou fazendo o papel também de pai, a mesma coisa. Então, o que estou passando hoje também serviu de ensinamento para mim, porque não é fácil. Nós vamos perceber durante a trajetória da palestra que o assunto é complexo. Lidar com o ser humano, com mentes, são mentes complicadas, são inteligências independentes e que muitas vezes estão conosco para nos ensinar, algumas para ensinar, para nos ajudar, outras, na maioria das vezes, para aprender conosco. E se é para aprender, o que nós precisamos? Se elas vêm aprender conosco, Deus colocou ela na nossa responsabilidade, ela veio aprender conosco. Qual é a nossa
responsabilidades que nos prepararam. E nós vamos ver como é que se faz isso. Ela está no drama de família, Veredas Espirituais, lição 36 desse livro aqui. Se alguém tiver curiosidade de dar uma lida, é muito interessante. Olha o que ele começa falando. Prestem bem atenção, porque vocês vão ver até onde vai a responsabilidade dos pais e até onde vai a dos filhos. Porque não é só os pais que têm responsabilidade, os filhos também. Ele começa nos dizendo: falo-vos hoje com um carinho de sempre, acentuado pela pena que me causa o desalento de pais e mães de família. Desalento. Por que será que ele começa falando assim? Desalento de pais e mães. São para aquelas famílias que começam a sua jornada com uma família complicada. E às vezes ela chega ao ponto de quase desanimar na sua missão. Por isso é a preocupação os Espíritos se preocupam conosco. Como é que nós estamos vivendo aqui nesse planeta de expiação e provas? Como é que nós estamos relacionando uns com os outros e principalmente com a família? Porque ele vai nos mostrar que esse relacionamento com a família de agora é que vai contar depois. Às vezes nós temos um plano de viver feliz na espiritualidade. Eu quero ser feliz. Tem muitos que querem ser feliz agora, mas ele quer ser feliz agora. Mas o querer ser feliz agora, muitas vezes ela toma decisões equivocadas. O querer ser feliz agora, buscando decisões equivocadas, muitas vezes atrapalha a vida de agora, infelicita essas pessoas, essas famílias agora, e as infelicita depois no plano espiritual. Por equívoco, por não querer uma orientação bem dada, por espírito sábio, espírito de luz, amigos, ou muitas vezes por não estar nem aí com essas orientações. Muitos acham que buscando a orientação intelectual em uma escola boa, eu me formei, eu fiz faculdade, ganhei um bom dinheiro, tenho uma boa casa, carro do ano, e a família tem tudo que ela precisa, materialmente falando, está tudo resolvido. E quando um espírito vem nos chamar a atenção, ele está preocupado só com isso? Isso é uma preocupação, claro que é. Estar bem materialmente, mas não basta. Ele vem nos falar de vida espiritual. Porque nós não somos só matéria, somos espíritos. E precisamos estar bem materialmente falando e espiritualmente. E se a família não está bem, o que vai ver? Se os pais estão com problema com os filhos estão com problema com os pais, a mulher com o marido com a mulher, as coisas estão indo bem? Não está. E ele continua dizendo: homens e mulheres que unidos por Deus, constituístes um lar. Não se desespere pela irresponsabilidade dos jovens, dos filhos e dos familiares. Olha a mensagem que ele está passando. Não se desespere pela irresponsabilidade dos jovens. Às vezes as pessoas falam: caramba, a juventude está se denegrindo, está se complicando cada vez mais. Os nossos filhos estão muito difíceis, estão indo pelo mau caminho, com má companhia. Primos, filhos de amigos, filhos de parentes, começam a fazer aquela conjectura de comportamento e lamentando tudo isso. E ele fala: não se desespere pela irresponsabilidade, pela maneira equivocada que muitas vezes a juventude estão agindo, inclusive os filhos. E ele vai explicar por quê. Gente, porque se eles estão vindo na nossa família
estão vivenciando essas realidades, esses comportamentos equivocados, essa irresponsabilidade diante da vida, diante das coisas, se eles estão vivenciando isso. Qual é o papel dos pais? Eu já vi muita gente, quando enfrenta essas dificuldades, sabe o que faz? Meu filho não tem jeito, meu filho está metido com droga, meu filho só quer saber de andar, ele não quer trabalhar, não quer isso, não quer aquilo. Eu vou entregar na mão de Deus. Vou entregar na mão de Deus. Ele sabe o que faz. Gente, está certo isso? É a maneira correta que os Espíritos... Se fosse assim, não precisava ele vir aqui trazer orientação. A vocês, Deus vai falar com meia dúzia de palavras, ele dá orientação para todo mundo. Vocês que têm problema aí, ó, com seus filhos, com a sua família, entregue para Deus. Dá para ele resolver. Esse vírus. Gente, Deus nos deu essa responsabilidade. Ele colocou os filhos sob nossa responsabilidade justamente para que nós passemos para esses filhos o melhor de nós. Para que nós os ensinemos bem. Para que nós nos instruímos intelectualmente para ensiná-los. Ou mandemos para boas escolas, ou escolas de acordo com a possibilidade de cada um. Mas que não fique só nisso, para que nós busquemos também o auxílio de uma escola religiosa para que nós possamos instruir os nossos filhos espiritualmente. Porque se ficarmos só no material e esquecermos o espiritual, como é que nós vamos dar noção de responsabilidade para os nossos filhos? De que aquilo tudo, aquela irresponsabilidade, aquela maneira equivocada que eles estão vivenciando, vai trazer dificuldade no futuro, depois da morte, ou agora mesmo, no futuro material, no futuro, na sua idade madura ou na sua velhice, e muito mais depois na espiritualidade. Se alguém não dá noção, muitas vezes, nem dá noção para os filhos que existe vida depois da morte, que existe responsabilidade depois. Que ele vai prestar conta de tudo que ele está realizando aqui. De todo o mal que ele está praticando aqui, ele vai ter que prestar conta no futuro. Seja material, seja espiritual, muito mais. A vida moral. As pessoas, os filhos, muitas vezes, por falta de orientação dos pais, digo muitas vezes, nem sempre, seguem um mau caminho. Pai não tem estrutura para orientá-los e falar para eles que amanhã eles também vão ser pais, vão ter seus filhos, e que a vida, depois de seus 70, 80 anos, vem um futuro ainda maior, que é na espiritualidade, e eles vão ter que arcar com toda a responsabilidade daquilo que fizeram. Como é que o pai passa uma noção dessa com o filho se ele não adquiriu? Não consegue. E se falar só de vida material, ninguém está aí com nada de comportamento moral. Porque tem muita gente aí, ó, bem de vida, vivendo uma vida material esplêndida, sem nenhuma religião. Achando que estão ricos, estão bem. E o próprio Evangelho nos orienta. Jesus falando. Acham que está tudo bem, que tem tudo, que são ricos, pobres, miseráveis. Porque amanhã será pedido conta. Amanhã, no futuro espiritual, será pedido conta de tudo, as suas irresponsabilidades. E aí, como é que ele vai responder? E muitos não se preocupam com isso por falta de esclarecimento. Queridos amigos, continuando. Olha o que ele nos passa. Ter família, ter filhos é um privilégio, é uma dádiva, é quase uma glória.
Gente, muitos casais se unem, às vezes querem ter filhos, mas não conseguem. O sonho de ter uma família, às vezes, é enorme, mas não conseguem por algo feito lá no passado, por alguma coisa, algum comprometimento diante da lei divina, não tem. Eles manterem uma família, é uma glória, é uma responsabilidade tremenda, é uma confiança que Deus deposita em cada um de nós, uma confiança tremenda que Ele tem em nós. Deus tem fé em nós. Às vezes, muita gente às vezes não tem tanta fé em Deus como deveria, mas Deus tem fé em nós e acredita até o último instante. Ele acredita em nós. E quando Ele nos coloca uma família, na nossa responsabilidade, é algo fantástico. Por isso que Ele fala, é quase uma glória. Eles nos dão a chance de sentir, de partilhar na terra do amor verdadeiro. A família dá essa chance. Por que será? A chance do amor verdadeiro. Gente, porque é na família que o amor vai sendo aprimorado. É na família, é o amor entre pais e filho, marido e mulher. É nesses ambientes que o amor se aprimora. Porque se o amor não existir entre a família, entre pais e filhos, entre marido e mulher, ali embaixo do mesmo teto, se ali não existe amor, dá para esperarmos amor dentro de uma esfera mais abrangente como é a família humana, uma sociedade, um país. Dá para vermos um país em condições boas, aonde as pessoas se amem, se respeitem, porque é o que todo mundo quer. As pessoas sejam mais felizes, porque não existe felicidade se não houver harmonia entre as pessoas. Existe felicidade numa família, uma sociedade onde todo mundo se agride, ninguém respeita ninguém, dá para ter felicidade? Nós ainda vivemos num país que ainda está mais ou menos dentro de uma paz razoável. Nós vemos lá fora país aonde e nada do que acontece aqui já, embora ainda com toda a imperfeição, já existe uma certa paz. Lá fora, em muitos países, a guerra é constante. Todo mundo se agride a todo mundo. Ninguém se respeita. Leis que colocam, muitas vezes, pequenos erros, levam pessoas à morte. Foi mostrado aqui esses dias, pessoas por querer ser cristão, por querer seguir os ensinamentos de Jesus, muitos são mortos. Existe isso por falta de uma organização, de uma sociedade, começando dentro da família. Pois nada deve sobrepujar o amor que deveis aos nossos filhos. O amor que devemos aos nossos filhos. Nós devemos dar o máximo que estiver ao nosso alcance de amor aos nossos filhos. Porque à medida que nós vamos dando esse amor, eles também vão recebendo e vão se aprimorando para que amanhã eles possam fazer o mesmo. Porque os pais são o espelho dos filhos. Se os filhos, muitas vezes, eles se espelham nos pais, o comportamento dos pais reflete nos filhos. Queridos amigos, ele fala do amor incondicional. Ama, pois, teus filhos, dando o melhor de ti mesmo. Como eu já disse, dando o melhor de nós. E às vezes o nosso melhor é tão pouco, né? Se nós não aprimorarmos, não fizermos uma reforma íntima, não pudermos nos instruir, tanto intelectual como moralmente, como é que nós vamos dar o melhor? Às vezes o melhor dos nossos filhos é tão pouco. Aprendendo mais para ensiná-los. Como é que os pais ensinam o filho se ele não sabe?
pai não consegue ajudar. Será que ele se sente bem com isso? É claro que eu não estou falando que todos os pais precisam fazer universidade, ser universitário, não é preciso se aprimore, pelo menos para poder ajudar os filhos também a crescer. Se não consegue fazer isso, tem dificuldade, procurando colocar numa escola, mantê-lo numa escola, numa educação religiosa, para que ele possa crescer. Se o pai cresce moralmente numa escola religiosa, ele tem subsídio, ele tem condições de auxiliar o filho no crescimento moral. Para isso não precisa de faculdade, precisa? Isso. É de graça. Alguém pagou para entrar por aquela porta ali, para frequentar aqui? Alguém gasta alguma coisa para isso? E essas instruções são fantásticas, são fabulosas para nós estarmos passando aos nossos filhos, para instruí-los, para que eles cresçam espiritualmente. E lá na escola eles vão crescendo intelectualmente. E os pais ajudando com o apoio da escola religiosa, com o apoio lá da escola, lá do colegial, lá da faculdade, o apoio da onde estiver, se ajudando no crescimento, porque a evolução é uma lei. Trabalhar para servir de exemplo. Corrige para saber corrigir. Se nós não somos preguiçosos, não gostamos de trabalhar, se os pais não gostam de trabalhar, como é que ele vai servir de exemplo para os filhos? Meu filho, vai arrumar um emprego, vamos trabalhar no trabalho, vamos crescer na vida. Como é que ele vai falar para os filhos se ele também não gosta de fazer isso? Não tem responsabilidade. Como é que ele vai dar exemplo? Gente, não consegue. Então os pais têm que começar primeiro a fazer as coisas boas para servir de exemplo. Corrige para saber corrigi-lo. Se eu não fizer uma reforma íntima, se eu não corrigir o meu orgulho, a minha vaidade, a minha maneira equivocada de agir, se eu sou maledicente, falo mal de todo mundo, cheio de orgulho, não respeito ninguém, como é que eu vou corrigir o meu filho e ensinar uma noção de moral para ele? Se eu tenho essa dificuldade, ainda tenho esses vícios morais, orgulho, vaidade, ódio, maledicência, o que eu preciso? Aonde eu preciso buscar ajuda? Vocês não podem me responder. Aonde eu preciso buscar ajuda para corrigir isso? Pode falar. Jesus. No Evangelho de Jesus. Gente, uma escada como essa aqui está falando no Evangelho de Jesus, que veio para nos orientar. Como é que nós vamos nos corrigir? Ser mais humilde, mais dócil, mais humano, mais amável, mais misericordiosos, começando pelo nosso lar, nossos filhos. Se nós não somos assim com os nossos filhos, como é que nós vamos melhorar lá fora? É dentro do lar que nós temos que ser, nos conter mais, sermos mais contidos nos nossos impulsos negativos. O Evangelho nos orienta a isso. Queridos amigos, ama com toda a ternura os seus filhos. Esse Espírito amigo nos orientando. Eles, por certo, te imitarão. Dá tudo de ti, sem exigir nada de volta. Às vezes as pessoas, num diálogo aí entre a família, começa, a gente está dando amor para os filhos, mas cobrando que amanhã o filho vai ter que devolver. Eu ajudo você hoje, mas amanhã você vai ter que cuidar de mim. Eu te ajudo hoje, eu te dou isso, eu te dou aquilo. Tá, hoje eu estou trabalhando, eu estou ganhando bem, mas amanhã que eu estiver velhinho, você vai ter que retribuir isso. É assim que funciona?
Aí eu estou fazendo negócio. É negócio. Por isso que ele fala, dá tudo de ti mesmo, o melhor, sem exigir nada em troca. Se eles devolverem algo, porque devolverão. Se eles forem bem orientados, bem instruídos, bem educados, eles vão devolver aquele amor que receberam. Eles vão devolver aos pais. Agora, se receberam uma má educação, ódio, pancada, se eles receberam um maus tratos, eles vão devolver o quê? Vocês já viram passar reportagem aí na televisão de filhos matando os pais? Muita reportagem aí de filhos matando os pais. Se eles estão agredindo, matando os pais, eles estão devolvendo amor? Estão devolvendo o que eles receberam? Se eles já tivessem recebido amor, tivessem recebido ternura, né? Aquele tratamento de uma educação aprimorada, um tratamento digno, como é que eles iam devolver em forma de agressão, mas tirando a vida dos próprios pais? Por isso que fala, eles te imitarão. Se os pais começam a agir com agressividade, muitas vezes falando coisas comprometedoras, agindo com agressão com os outros, os filhos, como é que eles vão agir? Eles estão espelhando, observando o comportamento dos pais e depois vão devolver. Queridos amigos, e prosseguindo, olha a mensagem que ele nos passa. Sabe, irmãos, só os teus filhos te darão a chance de subir tão alto na escala amorosa. Os filhos vão dar essa chance. Porque se não fosse a organização da família, que é uma organização divina, como é que as pessoas iam começar a aprender a se amar? Se não for bem pouquinho, debaixo do mesmo pé, um apoiando o outro, ajudando os homens. Seria muito difícil uma sociedade ir se aprimorando e tornando uma sociedade mais civilizada, uma sociedade mais bem organizada, mais de acordo com os ensinamentos do Evangelho. Isso tem que começar dentro de um pequeno grupo para que se amplie para um grande grupo, que é uma sociedade. Só eles te farão tão forte, tão digno e tão corajoso. Os filhos te farão forte, digno e corajoso, porque pelo amor aos nossos filhos, principalmente aqueles pais dedicados, ele passa muitas vezes a ter uma vida melhor na vida. E ele fala tão forte e corajoso, porque os pais, querendo ser exemplo dos filhos, ele não vai querer dar um exemplo de fraqueza, de falta de coragem? Não. Porque para defender muitas vezes um filho de um perigo, de uma dificuldade, os pais são corajosos, às vezes a ponto de dar a própria vida. Eles arriscam a própria vida muitas vezes para defender um filho do perigo, de um acidente, ou na hora de um assalto, de um momento às vezes de uma agressão física da rua. Por isso que ele fala, os pais mais corajosos, porque nós queremos proteger alguém que está ligado mais próximo a nós, da nossa relação consanguínea. É o começo de tudo, para que depois se amplie e passe a ser mais extenso. Eles são a maior chance que Deus te deu. Aquilo que eu estava falando no início. Eles são a maior chance que Deus te deu de progredir na espiritualidade. Espiritualmente falando, os nossos filhos nos dão essa chance. Porque eles são filhos, antes de ser nossos filhos,
Eles são filhos de Deus, que colocou na nossa a responsabilidade para que nós façamos eles progredirem. E quando nós fazemos os nossos filhos progredirem, como é que Deus olha para nós quando nós fazemos um bom trabalho com a família? Ele confiou aí 2, 3, 4, 5 filhos a nós. Filhos deles a nós. E nós os eduquemos bem. Nós os melhoremos. Ele entrou cheio de vício. Iniciou a vida conosco cheio de vício, cheio de dificuldade. E nós devolvemos para Deus mais dignos, com menos vícios e mais virtudes, cidadãos melhores. Como é que Deus vai olhar para nós quando nós fazemos um bom trabalho com aqueles filhos que Ele colocou na nossa responsabilidade? Ele vai nos amar mais, nos respeitar mais, nos dar missões ainda maiores do que a de uma família. Tem muita gente que reencarna, está vivendo aquilo, mas eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, eu não sei que missão que eu tenho, eu acho que eu não tenho missão nenhuma. Eu não sei qual que é a minha missão aqui na Terra. Talvez tem 4, 5 filhos lá em casa. Não tem missão nenhuma. Tem 4, 5 filhos lá em casa, não tem missão nenhuma. Gente, se ele tem uma família lá, os filhos estão lá, que Deus colocou lá na responsabilidade dele, se ele não tem outra coisa que ele maior, outra coisa que ele vai ter que fazer, como é criar muitas vezes uma instituição, um abrigo de idosos, ou muitas vezes um abrigo aí para criança abandonada. Ele não fez isso, mas não tem que missão. Qual que é a minha missão? Eu não sei qual que é a minha missão. Às vezes fica procurando, tentando que alguém fale para ele, você sabe, como é que eu descubro qual que é a minha missão? Gente, ele é um pai de família. É só lembrar disso, que ele já sabe o começo da missão dele. É o início. Agora, se ele não tiver a responsabilidade dentro dessa missão, que é de cuidar bem dos filhos, educá-los bem, fazer os cidadãos melhores, como é que ele vai querer ter responsabilidade em passar algo novo, criar algo maior lá fora com as pessoas estranhas? Como é que ele vai querer? Não chame, pois, de esforço ou de sacrifício o que fizer por seus filhos. Eu já vi muitos pais fazer isso. Às vezes ele trabalha bastante, ele se esforça para cuidar da família, e às vezes ele joga na cara. Eu já vi pais fazendo isso, jogar na cara dos próprios filhos. Olha, eu faço isso para cuidar da família, eu trabalho feito um cabelo, feito um burro de carga, para colocar as coisas dentro de casa, para dar uma boa escola para você, para te fazer cidadão melhor, para que você tenha uma vida digna. Não está falando. Joga na cara deles o sacrifício que está fazendo para criá-los. Está reclamando da responsabilidade que Deus te deu. Como é que Deus vai olhar para você, para nós, se nós ficamos reclamando, cobrando dos nossos filhos a responsabilidade daquilo que Ele nos deu? E fazer o mínimo de educá-los, de torná-los pessoas melhores. Não importa o esforço, não importa o trabalho que Ele nos deu. Isso é digno, isso é grandioso. Quanto mais difícil for, quanto mais trabalho nos der, e nós dermos conta do recado, melhor será para nós. Porque se colocasse, se organizasse a nossa família, colocasse todos filhos santos, filhos de moral elevada, filhos que só sabem dar amor, que não precisa de educá-los, mas que já tem educação suficiente para educar até os próprios pais. Que trabalho que os pais estão tendo? Colocou filhos santos, filhos excelentes, filhos de uma elevação moral fantástica ali dentro do lar. Não estão precisando de ensinamento nenhum. Eles têm mais ensinamento para dar para os pais do que os pais para eles. Os pais não estão fazendo
alguém que está auxiliando ele talvez receber auxílio. Por isso que nós não devemos ver como sendo um sacrifício tudo aquilo que nós fizermos por nossos filhos. Queridos amigos, como o tempo ele corre muito, né? Anda muito rápido, eu vou ter que dar uma acelerada. Uma vez que, imperfeito que somos, não temos ainda, não tem o homem ainda a capacidade, que segundo a orientação de Jesus, né, amar o próximo como a si mesmo, mas deu-te, o Criador, a chance de ter filhos, a chance de termos filhos, aos quais os pais podem amar mais do que eles. Muitos pais, você sigue a orientação de Jesus de amar todo mundo como a ele mesmo. Já não é isso que Jesus orienta? Mas nos filhos é mais fácil. E muitos pais já fazem isso. Muitos pais estão em condição muitas vezes de amar mais os filhos do que a eles próprios. Eu já vi muito isso. Como é que ele faz isso? Muitas vezes, principalmente aqueles pais que têm uma condição financeira pequena, às vezes deixa de comer para dar de comer para os filhos. Às vezes não tem dinheiro para comprar um material escolar, às vezes faz um sacrifício enorme para colocá-lo numa boa escola. Eu não tive condição de estudar, mas eu quero dar uma boa educação para você. Por isso que ele fala. Muitos pais já têm essa condição de amar, não tem condição de amar lá fora, os nossos próximos, lá fora. Mas dentro de casa já dá para fazer. Amar os filhos mais do que a nós mesmos. É difícil fazer isso? Amar os filhos mais do que a nós? Muita gente faz isso. Agora vem algumas advertências. A maneira como criares os teus filhos, o ensinamento que lhes transmitir. Prestem bem atenção. O ensinamento que lhes transmitir. O amor que depositares em seu ser, no íntimo de cada um de nossos filhos. Seu sucesso, sua vitória. Enfim, tudo o que eles forem na vida, e do qual tiverem a participação do amor dos pais e da dedicação, te serão levados em conta na espiritualidade. Olha a responsabilidade que ele está nos mostrando. Tudo aquilo que os nossos filhos forem de bom, as virtudes que eles vão adquirir, as melhorias, o sucesso, a vitória, tudo que eles conseguirem na vida, serão levados em conta na espiritualidade. Quando nós estivermos devolvendo esses nossos filhos, que antes são filhos de Deus, nós estamos devolvendo para Deus esses filhos que Ele colocou na nossa responsabilidade, em condições melhores, com vitórias, e não filhos fracassados. Filhos que tiveram sucesso na vida, seja sucesso material, não é uma coisa mais importante, mas já não deixa de ser sucesso material, mas principalmente o sucesso espiritual, o sucesso moral, que eles vençam os vícios morais e tenham mais virtude, com a ajuda dos pais, com a colaboração dos pais, que será levado em conta na espiritualidade. Quando nós vamos prestar conta lá da nossa missão, o que você fez com aqueles filhos que eu coloquei lá na sua responsabilidade? O
que você fez de bom? Qual foi as conquistas que eles tiveram sob sua responsabilidade? Queridos amigos, mas tem a contrapartida. Também o fracasso moral e material que eles sofrerem por teu abandono em fúria. Os defeitos morais que tiveram por teu pouco amor que deram a esses filhos. Enfim, o mau caráter e o mau caminho que seguirem por teu desinteresse de cada um de nós, te será cobrado da mesma forma. Todo sucesso levado em conta a nosso favor. Todo fracasso que nós participemos nesse fracasso foi abandono nosso. Muitos pais colocam os filhos na rua por erro que eles muitas vezes praticam, e eles muitas vezes se perdem na vida. Vai ser cobrado na mesma forma. Vai ser perguntado: por que seus filhos fracassaram? A responsabilidade foi sua. Você não fez nada para mudar. Mas tem uma coisa muito importante que nós devemos levar em conta. Olha o que ele está dizendo. Só não és responsável quando eles errarem por conta própria, desprezando os exemplos e ensinamento que cada um de nós possamos passar. Muitas vezes os filhos já estão adultos, já ganharam noção de responsabilidade. Os pais estão fazendo o melhor, estão dando exemplo, estão fazendo tudo o que podem para que eles se tornem melhores. Boa educação intelectual, boa educação moral, mas eles não estão nem aí. Nem aí pelo que os pais estão dizendo na letra falando. Só não é responsável quando eles errarem por conta própria, desprezando o exemplo que cada um de nós possamos estar dando a ele. Aí ele está tirando a responsabilidade de cima dos pais, porque os pais não é milagroso, os pais não é Deus para resolver o problema de mudar todo mundo, não. Deus tem capacidade, tem meios de mudar os nossos filhos, mudar a nós, mudar a nossa sociedade. Nós não podemos tudo. Se fizermos o melhor e eles não estão nem aí para nós, para aquilo que estamos fazendo, ele tira a responsabilidade de cima dos nossos ombros. Aproveita, pois, essa chance, dedica-te fervorosamente à família, trabalhando e exemplificando. Olha a lição da família. Não te unes a uma companheira só para aproveitares a vida. Isso pensa assim: eu vou casar com aquela fulana, aquela mulher, porque ela é bonita, ela é isso, eu vou ter uma vida feliz. Olha, é só alegria. Gente, a união de um casal tem só essa finalidade. Dos prazeres da vida, muitas vezes levando, como acontece com muitos, levando só aos prazeres sexuais, ou divertimento, ou da vida do mundo. A missão não é só essa, ele está falando, essa não é a vontade de Deus. Um homem se une a uma mulher para constituir um lar onde haja amor, ternura, compreensão, carinho, dignidade, trabalho e decência. Essa é a função, essa é o objetivo de um homem e uma mulher se unir e reunir uma família. Juntar essas virtudes no seio dessa família, para que isso cresça em cada um. Queridos amigos, e finalizando,
nosso olhar sorrindo para os pais, podendo ver neles a chama do amor. Será que todos os filhos podem olhar para os pais e ver a chama do amor? Ver neles esse sentimento aflorando? Nem todos têm essa chance, nem todos têm essa felicidade. Pais verdadeiros devem ser exemplos a ser imitados pelos seus descendentes, e mesmo que todos te neguem crédito, que por ingratidão não te deem o quanto devem a cada um de nós. Muitas vezes a sociedade não reconhece todo o bom trabalho que fazemos com os nossos filhos. A sociedade muitas vezes não reconhece, mas ele está falando ali, finalizando, terás a vitória do dever cumprido dentro de ti mesmo e diante de Deus. Não importa que todo mundo não reconheça, nos critique muitas vezes, mas nós vamos desencarnar em paz, com aquela sensação de que realizamos o melhor. Fizemos o melhor diante de nós, da nossa consciência e diante de Deus. Não é isso que importa? Ou nós queremos agradar a sociedade em vez de agradar a Deus? Nós queremos agradar a Deus. É Ele que acompanha toda a nossa jornada, dá o melhor que pode para cada um de nós, o melhor possível para cada um de nós, e vai dar ainda o melhor, mais melhor ainda, na espiritualidade, quando nós retornarmos. Se nós cumprirmos bem o nosso trabalho. Queridos amigos, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, nesse dia especial, que é o Dia das Crianças, para que nós possamos refletir e ver por que esse Espírito veio nos dar essa mensagem, veio nos dar essa orientação, esclarecendo tanta coisa para nós. Agradecido que estamos por esse Espírito amigo, agradecido a Deus, a Jesus, por permitir esses aprendizados, esse crescimento. Vamos encerrar esse trabalho com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixemos cair em